no meio dele. Ele manda espalhar. No tráfico é desse jeito, ele sabe, porque ele sabe que a droga causa mal. Ele sabe que se é danoso para os outros, pode ser danoso para ele. E Satanás, ele trabalha na mesma forma. E a forma de nós podermos compreender isso, eu não estou aqui para trazer divisão. Eu queria que a igreja entendesse que nós pudéssemos trazer uma perspectiva ao contrário da divisão. Você já imaginou se nós começarmos a pensar como igreja do Senhor e não como placa do Senhor? Você já parou para analisar que se nós se juntarmos, louvado seja o nome do Senhor, porque aqui veio gente de tudo quanto é lado. Eu encontrei Cristino Castro, encontrei pessoas, pastores de redenção, pastores lá do Maranhão. Glória a Deus que tem pessoas que entendem o mesmo propósito. Mas se nós pararmos, querido, e considerar o que Jesus está dizendo, e nós considerarmos algumas verdades, nós vamos ver, querido, que nós vamos alcançar muitas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, a primeira verdade que eu vejo aqui é que Deus, ele se move em meio à união. Deus, ele não se move no meio do individualismo. Sabe, lá em Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus vai falar a partir do versículo 8, que Adão e Eva, eles tinham uma comunhão com Deus. Diz que Deus todas as tardes descia para falar com o homem, para se unir com o homem, para ter uma união com o homem. Mas certo dia o pecado tomou conta do homem, tomou conta daquele que Deus fez para adorá-lo. E a palavra de Deus vai dizer que quando Deus chegou e perguntou: onde você está? Ele fala: eu me escondi porque estava nu. Quantos de nós temos nos escondido de Deus e achando que Deus vai fazer sobre nossas vidas? Deus, ele só vai agir, querido, quando você se unir com o seu pastor, quando você se unir com a sua liderança, quando você entender que você é importante dentro da tua igreja, quando você entender que você é importante para orar, para interceder pela uma cidade, pelas autoridades dessa cidade, sejam elas políticas, sejam elas eclesiásticas, porque Deus, ele colocou todas as autoridades para nós respeitá-las e obedecê-las. Quando você começar a entender isso, então você vai começar a ver os milagres acontecer na tua vida. Muitos de nós oramos, clamamos, fazemos campanhas, jejuamos, subimos montes e nada acontece. Sabe por quê? Porque talvez nós não entendemos ainda que Deus, ele não age na individualidade, mas quando nós abrimos a nossa boca e clamamos por aqueles que perecem, quando nós abrimos a nossa boca e clamamos para que Deus envie mais obreiros para a obra, então o milagre começa a acontecer, então o céu se abre em nosso favor. Entenda uma coisa: Deus, ele vai agir na tua vida, grandes coisas Deus tem para você, mas entenda, ele não age no meio, querido, da individualidade. Deus, ele vai agir no meio da unidade. Quem está entendendo? Eu acho interessante que a partir do momento que o homem se afastou de Deus, ele plantou uma semente. Entenda, talvez você está hoje aqui querendo se afastar da sua igreja, querendo desistir do propósito que Deus tem para a tua vida. Acredite, até a ausência é uma semente, e essa semente você vai ter que colher frutos dela. Quem está entendendo? A palavra de Deus diz no Salmo 133, versículo 1, que Deus, ele determina a bênção aonde há união. Amém? No versículo 1 ele diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas no versículo 3 ele fala, ele dá a resposta da união: é ali que eu derramo as bênçãos, é ali que eu determino a minha bênção. Seja unido, querido, tenha um só propósito. Acredite nisso. Deus, ele age no meio da união. Eu acho interessante que se nós permitirmos a unidade, nós não vamos desmoronar.
Quando ele fala que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não permanece de pé, é porque onde não há união, Satanás entra, e Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Eu acho interessante, semana passada, a minha banda ela foi tocar no Rio de Janeiro, na igreja do Felipe Valadão e da Mariana Valadão, e é uma igreja muito grande, é uma igreja de relevância, a igreja Lagoinha do Rio de Janeiro, lá de Niterói. E a minha esposa, eu não estava presente, mas a minha esposa disse que chegou na frente do local onde estava tendo um evento e tinha uma lanchonete. Essa lanchonete é uma lanchonete fixa de todos os dias. E ela estava conversando com o pastor, e aí ela disse que observou que algumas pessoas chegavam, pegavam um suco e saía bebendo e não pagava. Saía outro, pegava um salgadinho, comia e não pagava. Aí ela falou assim: pastor, esse pessoal compra tudo fiado? Aí o pastor falou: não, nós nos unimos para pregar o evangelho através do que nós servimos nessa lanchonete. Isso aí tudo é doação. Todos os dias aparece pessoa, eles pagam deixando nós falar do amor de Deus para eles. Você entende, querido, que quando você se une, você faz a diferença? Você entende que quando você se une não tem como você cair, porque a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Quando nós temos um propósito e nós levamos esse propósito a sério, Deus nos dá estratégia para permanecermos de pé e ainda levantarmos outra pessoa, amém? Glória a Deus. Eu acho interessante que o Salmo 133, ele deixa bem claro, e para nós nos unirmos, querido, para nós não desmoronarmos, nós precisamos amar o próximo. Eu acho interessante que tem pessoas que saem da igreja, esquecem até que é nossos amigos pastores. Às vezes eu encontro algumas pessoas que saíram da minha igreja e eram amigos meus de dentro da minha casa, e passa e só faz assim e fala que é um comigo. Tu mudou de céu, abençoado. Entenda uma coisa, você precisa amar, independente da placa de igreja. Não interessa se você é assembleano, não interessa se você é da Redenção, não interessa se você é da Shekinah, não interessa se você é da Batista, não interessa. Aprenda a amar. Aprenda a amar. Eu acho interessante que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 41, Jesus começa a dar uma lição ao povo. E Jesus, ele chega numa parte no versículo 41 e ele fala assim: se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. E muitas vezes nós entendemos que essa milha é: vamos andar mais um pouquinho aí, eu vou lhe suportar mais um pouco. Mas, queridos, tem algumas coisas que a gente precisa estudar na palavra de Deus. Primeiro, que Jesus, ele fala se te obrigar. E por que Jesus fala aquilo, querido? Porque os correios da época, existia uma lei que foi feita pelo rei Ciro, e os hebreus, eles usaram essa lei para se cumprir. O rei da época de Roma também usava para se cumprir um mandato. Eram os correios da época. Existia um mandato que, se precisava entregar alguma coisa em alguma cidade, o rei fazia um decreto, carimbava com seu anel e entregava para alguém. E aquela pessoa que era entregue aquele objeto, ele tinha que andar uma milha, média de 1.600 quilômetros, mais ou menos. Aliás, 1,6 km mais ou menos. Era pouca coisa, mas era obrigado. Por isso que Jesus fala: se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. E aí nós entendemos que nós precisamos suportar o nosso próximo. Mas Jesus, ele estava falando ali: ei, se você realmente ama, se você realmente se importa com o teu próximo, se realmente você se importa com aqueles que estão perdidos, faça a lei. Se você é servo, ame. E a lei era essa: a pessoa poderia, a obrigação, por quê, pastor? Mas era tão pouco. Mas muitas vezes, querida, a obrigação era tão séria
que a pessoa muitas vezes ele estava levando alguém para sepultar, ou alguém estava para morrer, ou ele tinha